Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai ver sobre os operadores aqui no Python, como eles são chamados para serem utilizados nas operações. A gente tem aqui a soma, ela é utilizada com o sinal de adição, sinal de mais, subtração com o sinal de menos, multiplicação com asterisco, divisão com barra, o resto de uma divisão ele é calculado utilizando o sinal que dá porcentagem, e as exponenciações com dois asteriscos. Esses operadores eles são feitos com uma seguinte ordem de precedência, que é da seguinte maneira aqui. Primeiro são feitos as exponenciações seguidas pelas operações modulares, as operações de resto, depois são feitas as multiplicações, as divisões e por último são feitas as somas e subtrações. Vou fazer uns exemplos aqui na prática para que isso fique bem claro, os operadores, como são utilizados, as ordens de precedência que são feitas, que ocorrem as operações. Vamos lá, utilizar aqui duas variáveis. Número 1 recebe 5, número 2 recebe 5 também, porém uma string 5. Número 2. Eu vou chamar a soma de recebe número 1 mais o número 2. Tentar essa soma aqui. Isso aqui vai dar um erro. Por quê? Porque a gente não consegue somar um número inteiro com uma string. Então não tem 5 numérico, mas 5 string não retorna 10. Isso daí não dá, isso dá um erro. Se a gente quisesse usar duas strings aqui, o que seria feito? Seria feito uma concatenação. Isso aqui vai funcionar, mas não vai ser uma soma. A concatenação, o que ela é? Ela vai juntar essas duas strings. Então vai ter aqui o 55. Então se a gente tem string e utiliza o sinal de adição para ela, o operador de soma, ela concatena. E não acontece uma soma ali numérica. Então a gente poderia usar aqui duas palavras, por exemplo, bola e cachorro. Ela vai juntar essas duas strings, bola e cachorro, juntou. Então assim que funciona esse operador de soma com strings. E agora vamos utilizar os numéricos para exemplificar os operadores. E as seguintes ordens de precedência que eles ocorrem. Vou utilizar aqui o nome dessa variável vai ser operação. Vamos chamar essa operação. Então agora sim, a gente tem dois números 5 inteiros, vai fazer a soma, vai dar 10. Agora sim, o que a gente quer nessa operação aqui é adicionar um vezes 2. O que vai acontecer? Deu 15. Por que ele deu 15? Porque por mais que venha aqui a soma primeiro, ele fez primeiro essa multiplicação seguindo aqui essa ordem de precedência. Então ele fez o 5 vezes 2, que deu 10 e depois somou com mais 5. Se a gente quisesse que fosse feita a soma primeiro, a gente coloca entre parênteses a soma. Então, tudo que estiver entre parênteses é feito primeiro, por mais que na ordem ali a multiplicação vem antes da soma. Como a soma está entre parênteses, ela é feita primeiro. Então, aqui teríamos 20 de resultado, porque ele fez o número 1, 5, mais 5, 10. Depois ele multiplicou por 2, que deu 20. Vou mostrar também aqui os outros operadores, as outras opções de operação. Número 1, que é 5, o resto da divisão por 2. O resto por 2. Que vai resultar no 1. Por que 1? O nosso número 1 é 5. E qual o resto da divisão de 5 por 2? Então, para isso que serve esse operador do resto aqui, com o sinal da porcentagem. Ele calcula esse resto da divisão. Tem a exponenciação também, que é utilizado com os dois asteriscos, elevado a 2, 5 elevado a 2, 25. Então assim utiliza-se a exponenciação aqui. Vamos fazer uma operação aqui um pouquinho maior para testar essas ordens de precedência. Esquecer essas variáveis e aplicar os valores direto aqui na variável operação. Utilizar aqui 5 mais 2, quero que isso aqui seja feito primeiro, vou utilizar os parênteses aqui. E eu quero subtrair esse 5 mais 2 por 2 vezes 3. Então, o que vai acontecer aqui? Primeiro, ele vai fazer
o tá entre parênteses, ele vai fazer 5 mais 2. Daí ele vai qual que é a próxima que acontece? É o 2 vezes 3, porque a multiplicação é feita antes da subtração. Então ele vai fazer 2 vezes 3, que vai dar 6. Daí ele vai subtrair o 7 com o 6, que são os valores aqui dessas operações de soma e multiplicação. Vamos ver. Então aqui deu 1. Porque ele fez o que deu 7 primeiro, depois ele fez o que deu 6, e daí ele fez a subtração de 7 por 6. Então, assim funcionam essas ordens aqui de precedência. Acho que dá pra ficar bem claro. E aqui no Python aqui também existe a biblioteca math, e nela existem algumas funções prontas que fazem algumas operações. Eu quero mostrar ela para vocês. Vamos lá. Apagar isso daqui. A gente importa a biblioteca math e vai utilizar funções já prontas dessa biblioteca. Vamos lá. A gente vai utilizar o número aqui 9. E a gente quer calcular a raiz quadrada de 9. O que a gente vai fazer? O valor recebe math.sqrt. SQRT é a função que calcula a raiz quadrada da biblioteca math. E vai colocar aqui o nosso valor que quer calcular a raiz, que é num. Calcular a raiz de num, que vale 9. E aí vamos printar esse valor aqui. Aí vai retornar para a gente o 3. Então, assim serve o SQRT para calcular uma raiz quadrada, por exemplo, utilizando a biblioteca math. Nessa biblioteca a gente também tem outras funções, como por exemplo o CIO. O que o CIO faz? A gente tem aqui 5.8. O CIO ele vai arredondar um número real para cima. Então, no caso, a gente tem 5.8. Ele vai arredondar para 6 nesse caso. A gente também tem o floor. O floor, o que ele faz? Ele vai arredondar para baixo. Então, se a gente tem aqui 5.2, ele vai arredondar para baixo. Se tem 5.8, por mais que ele esteja mais próximo do número 6, ele vai arredondar para 5 também. Então, assim, o floor. Um outro aqui, uma outra função, tem também a de cálculo de fatorial. Vamos lá. A gente usa o factorial aqui e calcular o fatorial de... Opa, aqui, fatorial. A gente quer calcular o fatorial de 5. Então vamos lá. Deu 120. Então ele, só utilizando aqui essa função já pronta do math, a gente já consegue calcular aqui de 5, no caso, que foi o valor que a gente atribuiu para num. Então essas são algumas funções aqui do math que dá para utilizar ao invés de montar ali um script. Elas são funções já prontas que podem ser utilizadas importando essa biblioteca. Então, sobre operadores, é isso, pessoal. Vocês pratiquem esses operadores, vejam as ordens de precedência, utilizando parênteses para quebrar essa ordem e fazendo as operações que vocês querem primeiro, para que vocês possam dominar esses operadores, porque isso vai ser bastante importante para fazer os scripts ao longo dos vídeos, por exemplo, que a gente vai preparar. Então é isso, pessoal. Valeu!